Oi, oi. Contextualizando vocês, quando misturamos em uma frase a palavra Netflix e animação adulta, você já pode esperar algum tipo de humor do tipo Rogério Skyline. Sempre vem a representação de uma vida sobre adultos norte-americanos apelando para um humor mais sexual, para ter algum tipo de graça e relevância. Mas aí você me pergunta qual que é o problema de fazer isso? E eu respondo que não há problema nenhum. Mas o fato é que esse estilo já ficou extremamente saturado e chato. Então eu vim aqui na missão de te poupar um baita de um tempo e te mostrar uma ótima animação adulta que é uma mistura de furry com corporativismo, comédia e death metal. E por incrível que pareça, isso dá muito certo e eu vou te mostrar o porquê. E nem vem encher a porra do meu saco sobre anime ter furry, porque existem muitas animações que envolvem furry, mas eu só conheço duas. E você provavelmente já assistiu Looney Tunes e Mickey Mouse na infância, então me responde aí, tem como ser mais furry que isso? Hein? Tem como? Tem como? Ah, mas isso não é... Shh, quieta. Você foi refutado, não tem como argumentar. Mas é sério, mano, falando sério mesmo, de humano pra cachorro. Tenta dar uma chance pra esse anime, ele é muito bom, ele vale a pena. E eu tô aqui pra tentar te convencer isso com esse vídeo. Inclusive, já aproveitando o tema desse vídeo, fazer umas alterações aqui. Ficou perfeito. A história de Agretsuko conta a vida de uma garota de 25 anos chamada Uetsuko, uma menina gentil, tranquila e calma, mas que guarda um segredinho obscuro para a maioria dos personagens. A vida dela envolve ser uma completa de uma lascada financeiramente que trabalha em uma das maiores empresas de contabilidade do Japão. E o dia a dia dela envolve receber estresse diário com um patrão cuzão extremamente folgado, que lota ela de tarefas e pressiona muitas vezes a trabalhar mais do que deveria, suportar colegas de trabalho folgado e irritante que estão ali mais para atrapalhar do que para ajudar. E ainda tem que lidar com alguns problemas pessoais da vida, como dificuldade financeira, porque caso você ainda não conheça a Ritsuko, ela é meio que o tipo de pessoa, e bota muitas aspas em pessoas, que gastaria todo o salário jogando no tigrinho, além de ter que resolver problemas com relacionamento, família e inseguranças pessoais. E para suportar toda essa raiva diária, ela vai para um karaokê e mostra o segredinho dela que ela esconde da maioria, que é cantar death metal como se fosse um demônio. Ela solta tudo aquilo pra fora que foi acumulado no dia a dia inteiro e parando pra pensar, eu nunca sequer vi a real tradução do que ela canta, mas eu sei que deve ser palavrão pra cacete. E só que eu já deixo a Ritsuko no masterpiece dos protagonistas dos animes, porque ela consegue ser uma personagem bem identificável por vários episódios e características. Pô, eu não consigo me identificar com Miyamoto Musashi, que é um espadachim incrível, sábio e que evolui conforme a sua jornada. Eu me identifico com a Ritsuko, CLT, pobre, fudido e lascado. Enfim, o anime ele possui 5 temporadas ao todo e cada uma delas geralmente aborda uma situação ou conflito da vida de Rei. Mas é claro, com aquele tipo de humor mais sarcástico, zoando toda a situação da temporada. E ainda de brinde, desenvolve os outros personagens que por falar nisso eu ainda não mencionei um pouco eles. E falando dos personagens, por mais que na vida real eles seriam um bando de cuzão e chato pra caralho, no geral eles não são muito diferentes das pessoas que você vai conhecer depois dos 18 anos. Se caso você entrar numa CLT, é claro. Bom, a começar pelo Tonoshi, que é o chefe da Ritsuko, que vive pressionando ela a fazer diversas tarefas, só pra aumentar o ego dele, de ser o melhor, e ainda sufocar ela de mais e mais serviços com toda uma pressão em cima. Mas, meu amigo, esse cara nunca deve ter conhecido um processo trabalhista na vida, porque, olha, se alguém que teria lascado, seria ele. Mas, apesar de tudo, ele é um personagem muito da hora. Ele tem toda uma lore envolvida dele sobre ser um pai de família, super apegado com os filhos, que são esses dois porcos esquisitos aí. E de vez em quando ele costuma dar um conselho super valioso sobre a vida, sobre como superar uma situação difícil, sobre como viver num mundo cheio de enigmas e mistério, para depois de 10 segundos ele humilhar todo mundo no escritório de novo. Um baita de um otário. E esse carinha aqui do lado dele é o puxa-saco. A única personalidade dele é ser um puxa-saco. Eu lembro que ele tem um desenvolvimento um pouco leve, mas no geral ele é um puxa-saco e ele serve pra ser um puxa-saco. Em resumo, um otário. Tem a Feneko, que ela é uma personagem bem da hora e bem humorada e observadora na maior parte das vezes, mas também alguém muito fissurado em redes sociais. Seja interessado em algum boy, quer que ele veja logo isso. Deve ter sido no happy hour de sexta, eu vou ficar de olho. No geral, ela dá pra se resumir como uma otária. Tem o Raida, ele é aquele carinha gente boa do serviço, que ajuda todo mundo a resolver os problemas e acaba ficando muito na friendzone com a Ritsuko. E isso muito por falta de atitude, porque a menina não se toca e ele fica um pouco tímido diversas vezes da situação. No caso, a gente pode definir ele aqui como otário. É uma Washimi e a Gori. São duas mulheres poderosas na empresa que têm altos cargos e que acabam se tornando grandes amigas da Ritsuko. Ela serve mais como uma mentoria para a Ritsuko e grande parte do humor delas é
é a parte muito bem feita. Eu acho que uma das melhores partes do anime são a graça que fazem com ela. E dito isso, dá pra resumir elas aqui como duas otárias. É a Kabai, que é bem invasiva e irritante, e vive grande parte dos episódios em volta de fofoca, querendo saber mais sobre os assuntos de fofoca. Ela é naipe aquelas tia da limpeza que quando você vai falar sobre algum assunto pesado para outra pessoa, ela aparece de propósito e limpa perto de vocês pra ouvir o resto do assunto, só pra fingir que tá ouvindo ali. Ela fica ali no cantinho, no escanteio, sabe? Eu tô ali limpando, mas eu tô ouvindo tudo. Dito isso, eu não preciso nem falar, né? Uma otária. E esses são só alguns dos personagens, tá? Tem muito mais deles pela frente. Tem cerca de uns 20 personagens a mais. Mas grande parte deles são personagens de temporada, que aparecem ali no momento e depois some. E outros são personagens de temporada que aparecem pra agregar e continuar na história até o final. E cada um desses personagens, eles representam um estereótipo de personalidade. Seja o chefe tóxico, a menina do Instagram, a mulher fofoqueira. Mas em certos momentos de alguns episódios são abordados o lado mais humano e pessoal desses personagens, mostrando que eles não são só um estereótipo, mas também tem uma certa profundidade e motivação. Tirando o Sr. Porco, que mesmo sendo pai de família ainda é um cuzão, não importa o que aconteça. Mas isso não tira o fato de que os personagens dessa obra são um ponto muito forte, tanto na questão do humor, como também pra agregar na história. E já falando do humor, tem um ponto forte desse anime. O humor dele é uma pegada de humor negro, com sátira social, usando completamente a frustração da vida adulta, e rola até bastante palavrão na maioria das vezes. Não é um anime para mais de 18 anos, se eu não me engano ele é da categoria de mais 12 anos, mas o que tem ali é uma narrativa e uma coisa que só alguém mais velho consegue entender e pegar essa referência, tendo um humor pesado. Ele ainda mistura tudo isso com uma animação fofa e consistente, que pega muita gente desprevenido que não conhece o anime, que pensa que vai ser uma Hello Kitty da vida. Inclusive são dos mesmos criadores da Hello Kitty. Mas, tendo tudo isso em vista, Aggretsuko é um ótimo anime de comédia. As temporadas dos episódios são bem curtos para assistir. Se eu fosse dar um defeito para esse anime, seria a quinta temporada, que é um pouco fraca em comparação às outras, mas no geral não perde tanta qualidade ao ponto de ser inassistível. Toda a história da vida de Retsuko tem diversos pontos interessantes, porque ela sempre tem essa pegada de resolver conflitos da vida dela, mas no geral são conflitos que são bem identificáveis, até pontos mais pessoais. Mesmo tendo diversos personagens idiotas para gerar o humor, o anime consegue ser levado a sério, e quando precisa criar momentos mais impactantes na obra, ele consegue levar isso de uma forma mais séria. O anime em si, ele consegue se levar de uma forma mais intensa, e isso é algo que eu adoro em Aggretsuko, porque os personagens, eles têm um tempo de ser levado a sério, e o anime começa a ser levado a um ponto muito mais reflexivo e interessante em certas partes. Eu espero aqui que com esse vídeo eu possa ter te poupado algum tempo quando você for abrir seu stream de bosta que passa anúncio no meio dos episódios. Agradeço o One Piece, e quando tiver qualquer dúvida do que assistir, dá uma chance para Aggretsuko, porque você vai curtir, e eu espero que você curta. No demais, eu agradeço por você ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo.